Bom, estamos aqui para dar aula na disciplina de cirurgia buco-dentária da Faculdade Paulo Picanso, aula intitulada Biossegurança em Cirurgia Bucomaxilofacial. Eu sou o professor Dr. Radamés Melo, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre em cirurgia, doutor em cirurgia. O objetivo de uma aula de biossegurança é deixar claro como deve se organizar o ambiente para o ambiente ser biosseguro e gerar biossegurança para o profissional e para os pacientes. Deste modo, prevenindo a exposição do profissional, do laboratório ou ambiente, como a clínica da gente, a agentes potencialmente infecciosos ou riscos biológicos. Definir condições sobre as quais agentes biologicamente nocivos podem ser contidos e manipulados de forma segura. Ou seja, é saber que nós estamos nos expondo a um risco e como seria a melhor maneira de nos expor, nos protegendo. Deixando claro que a biossegurança tem como objetivo básico gerar proteção para os profissionais e para os pacientes e para o ambiente. Deste modo, nós temos um triângulo da biossegurança, um triângulo de 3 pontas, onde vai existir o nosso conhecimento profissional, os equipamentos que nós vamos utilizar e as técnicas que nós vamos utilizar para que possamos gerar um ambiente biosseguro, que possamos gerar biossegurança. Esse aqui não é um ambiente que nós queremos na nossa clínica odontológica. Não é esse o ambiente cirúrgico que nós queremos propagar ou propiciar para os nossos pacientes. Não é esse o ambiente. Esse ambiente aqui é um ambiente realmente extremamente nocivo. Pode ver que ninguém está usando nenhum EPI. Nada, máscara, gorro, luva, nada. E aqui está sendo realizado um procedimento cirúrgico odontológico. Que são em algumas regiões da Índia ainda existem atendimentos odontológicos desta maneira. Com enorme precariedade. Deste modo, o nosso objetivo com esta aula é deixar claro que o nosso ambiente biosseguro cirúrgico é esse que mostra nessa foto. EPI sendo utilizados, material estéril, paciente realizado antisepsia do mesmo, ou seja, um ambiente extremamente limpo, um ambiente que pode propiciar uma boa reparação cirúrgica e diminuir níveis de infecção nos nossos pacientes e de contaminação. Então, quero evitar esses problemas futuros no nosso paciente. Entenda, eu sempre gosto de falar isso. Cirurgia é pré-operatório, é transoperatório e pós-operatório bem feito para que o paciente tenha uma boa recuperação e um sucesso cirúrgico. Para que eu tenha essas 3 fases bem organizadas, eu preciso que cada uma seja feita de modo exemplar. Porque um pré-operatório mal feito vai me resultar obrigatoriamente num problema transoperatório, muito provavelmente. E um transoperatório mal feito vai me resultar provavelmente num pós-operatório ruim para esse meu paciente e chance de insucesso cirúrgico. Então eu preciso ter as 3 fases bem organizadas. E no início da fase do transoperatório, que é a fase da biossegurança, de organizar o meu ambiente biosseguro, me preparar com as minhas barreiras, está intimamente ligado com a possível infecção ou contaminação desse meu paciente. Então eu preciso alertar-me para isto e deixar claro que essa etapa é uma etapa de super importância. Então, vamos definir aqui com vocês alguns conceitos básicos a respeito de biossegurança. O primeiro é infecção. O que seria infecção? Infecção é a entrada de micro-organismos no organismo humano e sua multiplicação descontrolada, ou seja, eu posso ter uma quantidade de micro-organismos mais pequena e não causa infecção. Quando ela se multiplica descontroladamente, já causa uma infecção. Ou um micro-organismo novo. Por exemplo, estamos falando muito de coronavírus. Coronavírus é um micro-organismo novo que está entrando no organismo humano. Esse organismo novo que está entrando já causa uma infecção. Então, e eles causam uma resposta imunológica, que é nada mais é que seu organismo gerando defesa. Então aqui nós temos uma imagem, uma foto de uma infecção, isso aqui é pus, pessoal, provocado por bactérias anaeróbicas, esse pus é provocado por bactérias anaeróbicas, presentes aqui na região do terceiro molar, segundo, terceiro molar. No caso aqui eu sei, essa foto é uma foto minha, é uma foto de um paciente que está com pericoronarite, que é uma infecção vinculada aos sacos pericoronários o saco pericoronário do elemento terceiro molar no caso aqui. Então, pericoronarite, infecção
do sacos percoronários do terceiro molar, neste caso. Então, nós temos algumas doenças infecto-contagiosas relacionadas com a odontologia, com elas podendo ser doenças virais, doenças bacterianas e doenças fúngicas. Onde das doenças virais, as que a gente mais vai encontrar são a herpes, hepatite, vai ter que tomar cuidado, com a AIDS, com os coronavírus, né? E com os outros, por que não falar de influenza também, que são outros vírus vinculados a vírus da gripe, que tem possibilidades de gerar contaminação do paciente para o profissional, do profissional para o paciente ou entre pacientes. Então, como é que eu tenho que me proteger para que isso não aconteça ou eu tenho a possibilidade de diminuição dessa propagação? Trabalhar em ambiente bioseguro, trabalhar com boas práticas de biossegurança. Das doenças bacterianas, nós temos a tuberculose e a sífilis, a gente pode encontrar, e nas doenças fúngicas a gente tem a candidíase, mais prevalente, que a gente mais encontra mais comumente na nossa prática clínica. Então, as doenças virais têm um tempo de vida extracorpóreo, né? Observa que a hepatite B ela pode durar até 3 semanas. Hepatite A extracorpóreo mesmo, ou seja, aquele instrumental sujo, pode passar e pode estar presente o vírus da hepatite durante muito tempo. São vírus não encapsulados, então são vírus que eles acabam ficando mais tempo com viabilidade extracorpórea. Já o vírus da AIDS, pessoal, se você for observar, o HIV, ele fica somente até no máximo 24 horas. E há resquícios de até 24 horas. Mas de modo geral, ele vai ficar por pouco tempo. Fica por questão de minutos. Essa é a grande verdade sobre o vírus no HIV. Porque ele é um vírus com uma baixa viabilidade extracorpórea, porque ele é um vírus encapsulado. O influenza também é um vírus com baixa capacidade. Os coronavírus também são um vírus com baixa, hoje em dia já acredita-se que são vírus de baixa capacidade extracorpórea. Por isso que hoje em dia caiu por terra muito essa história da desinfecção de instrumentais de superfícies para debelar os coronavírus. Hoje em dia é muito aceito que a possibilidade de contaminação via barreiras, via objetos é muito baixa. Tende a ser muito baixa. Mas tudo ainda muito incipiente, muito novo, são muitas pesquisas ainda acontecendo acerca do coronavírus. Nesta aula não vou falar muito de coronavírus, vou fazer só breves pinceladas, porque ainda vamos ter, provavelmente, algumas diretrizes quando realmente voltarmos ao atendimento voltado somente para o coronavírus. Então, não vou me atentar a isto perfeitamente nessa aula, tendo em vista que a gente vai ter um novo momento, um momento vinculado a isto no futuro. Então a AIDS em 2017 tinha um total de portadores de 36,7 milhões, novas infecções 1,8 milhões, óbitos 35 milhões desde 81, ou seja, são muitos óbitos, embora esse número tende a ser mais baixo do que a gente acredita. Por quê? Esse é subdimensionado, esse número. Por que esse número seria subdimensionado? Porque tem muitos óbitos por AIDS que a gente não sabe que realmente foram por AIDS. Então não são catalogados. Porque entenda que a AIDS ela provoca uma diminuição na resposta imunológica e essa resposta imunológica vai gerar que o paciente pode falecer por problemas que outrora não faleceria. Por exemplo, uma gripe. Então, às vezes não se sabe. Não se consegue cravar que a morte realmente aconteceu por AIDS. Então, são um número subdimensionado. Acreditava-se em 2017 que a estimativa de 2017 era de 1 milhão de mortes por ano no mundo. O Brasil atualmente tem 827 mil casos aproximadamente. Já estamos chegando próximo de 1 milhão. Com 112 mil pessoas não sabem. Ou seja, por conta desses que não sabem, e por conta desse que o resto, alguma parte desse 827 vai chegar no seu consultório e vai falar que não tem AIDS, mas tem, porque por medo de não ter o atendimento, você deve tratar todos os pacientes como se fossem soropositivos. Ou seja, todos os pacientes a gente deve se preocupar com as barreiras, se preocupar com biossegurança e evitar contatos sanguíneos com esse paciente. A hepatite B, ele é um vírus encontrado em 2 bilhões de pessoas, ou seja, muito mais prevalente do que a AIDS. Ou portadores, aliás, ele é encontrado não, pessoas que tiveram contato, dá 2 bilhões de pessoas. Os portadores do vírus são 350 milhões, também é muito maior que a quantidade de pessoas soropositivas. Gera 1 milhão de óbitos por ano. Ele é um vírus de 50 a 100 vezes mais eficiente que o HIV, ou seja, se você entrar em contato com ele, a chance de ser contaminado é de 100 vezes ou 50 vezes maior.
E a vacina é eficaz em 50% dos casos. Por isso que vocês são solicitados, vocês da Faculdade Paulo Picanso, que realizem a vacina para a hepatite B antes de entrar na clínica. Ou seja, porque ela é muito eficaz. E ela vai melhorar muito as suas possibilidades de não contrair hepatite B durante um acidente pérfuro-cortante. Então, a hepatite C, por sua vez, não possui vacina. Ela tem 180 milhões de casos. 130 milhões terão complicações, ou seja, necessitarão de tratamento severo ou de um transplante de fígado, ou como 2/3 dos casos, como eu estou mostrando aqui, vão precisar de transplante de fígado. E eu acrescento que o transplante de fígado é um dos transplantes de menor sobrevida, tá, pessoal? Não é um transplante com sobrevida tranquila, então um dos menores de sobrevida. E não há vacina eficaz, como eu tinha falado para vocês. Aqui a sífilis apresenta da cavidade oral como treponema pallidum, que são essas placas bacterianas, essas placas bacterianas geralmente na língua, esbranquiçadas, é bem clássico. E aqui mostrando a candidíase oral, que a gente consegue observar que são essas placas bacterianas susceptíveis à raspagem, ou seja, você pega um mangase, faz um esfregaço, você vai ver que essa placa bacteriana vai sair. Geralmente ela me aponta para um paciente com imunodeficiência. Ou seja, pacientes que têm geralmente algum problema imunológico ou que apresentam por algum motivo uma diminuição da resposta imunológica tendem a apresentar a candidíase oral. A gente encontra também pacientes idosos. Por quê? Porque pacientes idosos, extremos de idade, né, idosos, crianças, têm sistema imunológico já deficiente. Em idosos e em crianças imaturos. Então o sistema fica mais frágil. Esse sistema imunológico mais frágil, volto a repetir, em idosos principalmente, tende a apresentar a candidíase oral. Evolução das formas bacterianas. Hoje em dia as formas microbacterianas, pessoal, elas tendem a ter uma explosão, um aumento muito maior. Ou seja, ela acontece de modo desenfreado e consegue ter aspectos globais. Exatamente o que aconteceu agora, foi visualizado agora na pandemia, né? Então, pelo fato da gente ter ótimos meios de transporte, ou seja, a possibilidade do cara sair de Wuhan, na China, e chegar em horas em Nova York, ou chegar em horas no Rio de Janeiro, ou chegar em horas em Fortaleza, que é uma cidade também que nós temos um grande atrativo turístico, uma grande possibilidade de deslocamentos, faz com que um vírus, ou que uma infecção, ou que uma bactéria seja facilmente transportada de um lugar para o outro. Então, o crescimento e a otimização dos meios de transporte facilitaram muito as possibilidades de disseminação das formas microbianas. Existe também a possibilidade de crescimento demográfico desordenado, principalmente vinculado ao saneamento básico. Nós não temos saneamento básico, que era para ser algo básico em nosso país, não temos. Realmente, os nossos políticos dão mais ênfase a, por exemplo, fazer um aterro da Praia de Iracema, o aterro da Beira-Mar, gastando milhões, do que se ter saneamento básico para nossa população. Se você vai na periferia de Fortaleza, 50%, 60%, às vezes chega a 70% de bairros de Fortaleza não possuem saneamento básico. Que volto a repetir, era para ser algo básico. E com isso, nós temos esgoto a céu aberto, não temos água potável para a população, e isso não preciso nem dizer, já era para ser claro para vocês que dá uma grande possibilidade de disseminação das formas microbacterianas e disseminação das infecções, sejam elas virais ou vinculadas a bactérias. O aumento da sobrevida também vai também gerar uma maior possibilidade de infecções, tendo em vista que o aumento da sobrevida, você vai gerar idosos, sistema imunológico mais baixo, maior possibilidade de infecções. O uso indiscriminado de antibiótico pode gerar superbactérias, né? Bactérias não susceptíveis às bactérias, a alguns antibióticos, seleciona as bactérias não susceptíveis e gerar superinfecções. E a seleção e mutação de agentes antimicrobianos e virais, ou seja, com o tempo sempre esses agentes antimicrobianos vão aumentar de possibilidades, a sua possibilidade de virulência, a sua possibilidade de afetar organismos humanos. Por quê? Porque eles têm uma defesa. A defesa deles é gerar mutação. Então eles estão o tempo todo gerando mutação, o tempo todo ficando um pouco diferente, para que eles possam ter uma resposta de ataque a humanos ou animais mais poderosa. A contaminação no ambiente odontológico tem que sempre se entender que nós já temos gerando aerosóis.
E esse gerar o aerosol, quando a gente está próximo da cabeça do paciente, é um ambiente 100% contaminado, gosto de falar assim. E quando vai se distanciando, à medida que vai se distanciando, ele vai ficando 50%, 25%, até chegar em próximo de 0% contaminado, quando você sai da clínica e a clínica tiver portas fechadas. Então, geralmente se fala que próximo da cabeça do paciente, 1 metro da cabeça dele é um ambiente 100% contaminado, e 2 metros da cadeira você vai ter um ambiente 50% contaminado, e mesmo assim a gente vai colocar barreiras entre os boxes, que é o que a gente tem de padrão na faculdade Paulo Picanço, uma clínica coletiva. Então a gente tem padrão de box para diminuir a possibilidade de contaminação via aerosol de um paciente para outro. Aqui é o ciclo da biossegurança vinculado ao profissional. Nós, como profissionais, estamos no meio e temos dever de nos relacionar com o ambiente bioseguro relacionado com a equipe, relacionado com a família do paciente e entre pacientes. A equipe é os nossos auxiliares, é a atendente do consultório odontológico. Então, esse pessoal todo é de nossa responsabilidade. Nós temos que gerar um ambiente bioseguro para todos eles e evitarmos contaminação. Equipe paciente, paciente família. Então, temos o dever de orientação e o dever de implementar técnicas de biossegurança no nosso ambiente e gerar um ambiente bioseguro. Isso aqui é uma frase clássica e que você deve levar para a sua vida. Eu sei que a gente às vezes fala isso repetidamente, mas é algo que deve ser falado repetidamente, porque isso deve entrar na sua cabeça de modo clássico, que é todo paciente deverá ser tratado como potencialmente contaminado. Se você conseguir colocar isso na sua cabeça e implementar isso na sua prática clínica, eu tenho certeza que seu ambiente você vai gerar um ambiente mais bioseguro e você vai diminuir drasticamente as suas possibilidades de contaminação de você para o paciente, do paciente para a equipe e entre pacientes. E ainda acrescento que procedimentos de biossegurança eles ocorrem antes do paciente entrar na sala, ou seja, antes do atendimento. Eles ocorrem durante o atendimento e eles vão ocorrer depois do atendimento. Muitas vezes, após o atendimento, é negligenciado. E muitas vezes os acidentes pérfuro-cortantes acontecem quando? Quando você está lavando o instrumental. Na lavagem do instrumental, eu acabei me cortando. Então, por quê? Porque você negligenciou o atendimento pós, negligenciou a biossegurança pós-atendimento, que seria você lavar com cuidado os instrumentais, reparar nos instrumentais pérfuro-cortantes, calçar luvas de borracha apropriadas para lavagem de instrumentais e assim evitar que você tenha um acidente pérfuro-cortante no após. Então, eu deixo sempre essa dica, ou essa informação, ou essa chamada de atenção para muito cuidado nos procedimentos de biossegurança após o atendimento, que eles ainda continuam sendo vitais e continuam ainda sendo de grande risco para o profissional. Nós temos hoje em dia que nos vacinar, nós como cirurgião dentista ou como acadêmico de odontologia, nos vacinar contra tuberculose, contra tétano e necessariamente precisamos de uma vacina contra a hepatite B, que é uma vacina um pouco chata, porque é uma vacina de 3 doses. Tem uma dose inicial, tem uma dose 30 dias depois e tem uma dose de 180 dias depois. E você, para saber se você realmente está imunizado, você precisa fazer depois um exame de sangue, que é chamado de titulação para anti-HBsAg, que é para você verificar se você gerou o antígeno para o anticorpo HBsAg, tá? Então é preciso ser visto isso sempre antes de começar o atendimento odontológico nas clínicas. Então quem não fez ainda essa titulação, faça a titulação para que você possa ver se você está imunizado contra a hepatite B. Radamés, não deu titulação para anti-HBsAg. O que eu faço? Repete. Dose inicial, dose 30 dias e dose com 180 dias. Você repete a vacinação para que você depois de novo faça titulação para anti-HBsAg e você possa verificar se você está imunizado ou não. Sempre antes do atendimento nós vamos fazer a análise dos nossos pacientes, uma boa anamnese, verificando saúde geral, doenças prévias, hábitos, perda de peso, acidentes. Nós temos transfusões de sangue nesses pacientes. Então, vamos verificar a história médica geral desses nossos pacientes. Verificar quem são nossos pacientes. E isso é de super importância para que a gente possa nortear riscos e um bom ambiente bioseguro para esse paciente. Essa é a nossa aula de avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico. É a próxima aula que eu vou dar para vocês, a aula da próxima semana. Vamos conversar um pouquinho sobre nomenclatura. Asepsia seriam métodos empregados para diminuir os níveis de contaminação de determinado meio. Antisepsia seriam manobras
que usam substâncias aplicadas em tecidos vivos para prevenir a multiplicação ou diminuição, gerando a diminuição da quantidade de micro-organismos. Desinfecção, manobras que usam substâncias aplicadas em objetos para prevenir a multiplicação ou diminuir a quantidade de micro-organismos. Observa que antisepsia, a diferença de antisepsia para desinfecção é que a antisepsia é uma diminuição da quantidade ou diminuição da multiplicação no tecidos vivos, ou seja, eu faço antisepsia no paciente. Desinfecção, eu faço desinfecção em objetos, ou seja, eu faço desinfecção na minha cadeira odontológica, nas minhas bancadas. E por último, eu tenho a esterilização, que eu gosto sempre de frisar bem. Esterilização é a eliminação total. Eu vou repetir a palavra, total. Ou seja, de todas as formas viáveis de micro-organismos. Ou seja, para um ambiente estar estéril, ou para um determinado objeto estar estéril, ele precisa estar totalmente sem micro-organismos. Ou ele está sem micro-organismos, ou ele não está estéril. Eu gosto de comparar estéril com o fato da mulher grávida. Não existe a mulher estar ficando grávida, ou a mulher está mais ou menos grávida. Não existe isso. Existe a mulher estar grávida ou ela não está grávida. A mesma coisa, esterilização. Ou o objeto está estéril, ele foi esterilizado e ele encontra-se estéril, ou ele não está estéril. Não existe um meio estéril. Radamés, eu acho que o meu objeto aqui ficou mais ou menos estéril. Não, então ele não está mais estéril. Ele não é estéril. Estéril é um conceito básico, é um conceito de zerar formas viáveis de micro-organismos. Então, dentro da classificação dos instrumentais, nós temos instrumentais críticos, que vão necessitar de esterilização, entram em contato com sangue. Instrumentais semicríticos, que entram em contato com mucosa e saliva, também necessitam de esterilização. E instrumentais não críticos, que entram em contato somente com pele íntegra e não precisam de esterilização. Observe que nossos instrumentais, todos eles são críticos. Eu gosto de falar isso para deixar claro que todos os instrumentais cirúrgicos que nós vamos utilizar precisam de esterilização. Não tem instrumental que não precise de esterilização. E eu acrescento aqui, ó, deixando bem claro, as peças e motores de alta rotação. Então a sua alta rotação vai precisar estar estéril todo o atendimento. Você vai precisar pegar a sua alta rotação, colocar ela estéril, colocar ela num grau cirúrgico e botar para esterilizar e levar ela esterilizada para a faculdade no dia do atendimento cirúrgico. Pode ser que não precise, ótimo, mas se precisar utilizar a câmera de alta rotação na hora da cirurgia, ela precisa estar estéril. Antes de iniciar o nosso atendimento, nós precisamos estar com nossos materiais estéreis, ou seja, precisa esterilizar nossos instrumentais. A desinfecção das superfícies vai ser realizada previamente pela faculdade, pelo pessoal da limpeza, mas se tiver entre um paciente e outro, você vai ter que realizar. A paramentação de vocês vai precisar estar completa. Eu vou conversar já sobre paramentação. E a antisepsia das mãos também vai precisar ser realizada por vocês. Método de esterilização, nós temos como calor seco ou úmido, irradiação, raios gamas, cobalto 60 ou ultravioleta, através de agentes físicos. Através de agentes químicos, nós temos principalmente o glutaraldeído. Estufa hoje em dia não são mais utilizadas, foram banidas pela Anvisa, não são mais utilizadas. Hoje em dia a gente utiliza basicamente esterilização por calor úmido através da autoclave, que é lá a 134 graus Celsius esteriliza em 12 minutos e a 121 graus Celsius em 24 minutos através de termorregulação de proteínas. Mas geralmente demora 1 hora, por que não está dizendo tão rápido aí? Porque tem que esperar geralmente a secagem do instrumental. Aqui eu estou colocando que ele está estéreo, mas a gente geralmente espera a secagem, aí você coloca mais ou menos o dobro do tempo e vai gerar mais ou menos 1 hora para um material estar estéreo. Aqui era uma explicação de como acontecia a estufa e como acontecia a autoclave. Hoje em dia a gente não faz mais esse tipo de diferenciação, tendo em vista que a estufa foi abolida. O glutaraldeído ainda é utilizado, embora a recomendação seja não utilizar o glutaraldeído. Você pode utilizar ele de 2% ou 3,2% durante 10 horas, ou seja, uma broca, geralmente utilizado para brocas ou para alguns instrumentais, você coloca ele submerso no glutaraldeído por 10 horas, ou 2% ou 3,2%, e ele vai gerar a esterilização daquele material. O que acontecia de errado nos consultórios odontológicos era o fato
dentista pegar a broca, utilizar e depois colocar no mesmo líquido junto com as outras brocas. Isso não é interessante. Tendo em vista que depois, no próximo atendimento, ele pode pegar a mesma broca e essa broca a seguir não vai estar mais estéril, porque ele usou há poucas horas, há poucos minutos no paciente anterior. Eu preciso de 10 horas de submersão total no glutaraldeído para que seja gerado uma esterilização. Aqui é falando do ácido paracético, que é o ácido que é recomendado para a limpeza de superfícies. É um dos ácidos mais recomendados. O óxido de etileno, que é uma esterilização de alto custo. Ela é mais indicada para instrumentais com algum padrão de risco de destruição numa autoclave clássica. Então, é uma para instrumentais mais delicados. Geralmente não utilizado pelos dentistas renetistas, a gente usa mais isso em hospitais. A fita indicadora, grau cirúrgico, testes biológicos. A fita indicadora, pessoal, ela não diz claramente ou não deixa claro que você esterilizou o material. Ela só deixa claro que aquele material foi passado por um ambiente termo, de mudança de temperatura, e agora você vai indicar que você fez ou não a esterilização para você. Se você sabe que você colocou ela dentro da autoclave, você sabe que está estéreo. Mas não quer dizer que pelo fato da fita estar corada, que está estéreo. Vou dar um exemplo. Se você colocar o seu material com a fita não corada dentro do seu carro e deixar ele meio-dia no sol, ali no estacionamento da faculdade, quando você voltar, você vai ver que a fita está corada. O material está estéreo? Não. Ele passou por uma mudança de temperatura que alterou a fita, mas não quer dizer que está estéreo. Então, essa fita aqui, ela não garante esterilização, o fato dela mudar de cor. O que ela vai me servir é como norteador, para que eu não confunda meus pacotes. Quando eu boto na esterilização, próximo dos pacotes que não estão na esterilização. Então, nem era interessante esses pacotes estarem juntos, mas é mais um fator norteador para mim do que um fator indicador. Espero ter sido claro. O grau cirúrgico também é a mesma coisa. Realmente o grau cirúrgico também não é um fator indicador. O que vai me indicar são os testes biológicos. Esses testes biológicos são feitos na autoclave, não nos materiais, e que eles vão me deixar claro que se eu realmente estou com a minha autoclave realizando esterilização ou não. Você pode utilizar a esterilização em embalagem de papel craft, geralmente a gente não utiliza, não são mais utilizados, ou utiliza em poucos locais. Algodão cru é mais utilizado em hospitais. A gente utiliza na faculdade são as caixas metálicas perfuradas e embaladas em grau cirúrgico, que é o ideal. Que é são o grau cirúrgico aqui, mostrando a autorrotação, que é como vocês vão esterilizar a autorrotação de vocês, é desta maneira, colocando realmente no grau cirúrgico, colocando para esterilizar a avulsa. Os outros materiais não, vão todos dentro da caixa, exceto os fórceps, que porventura você não precisar ter a faculdade vai ceder, mas se vocês tivessem geralmente os fórceps a gente também esteriliza de modo isolado, porque a gente vai utilizar geralmente um ou dois numa cirurgia. Então geralmente, e os outros instrumentais todos dentro da caixa perfurada, de uma caixa perfurada, e embalados com um grau cirúrgico apropriado, de tamanho apropriado, para que possa ser feita a esterilização de todo o material em conjunto. O controle químico, como eu tinha falado para vocês, são mediadores termossensíveis que alteram sua coloração originais após submetido ao calor, que são exemplos da fita. Não comprova a eficiência do processo de esterilização, não vai me comprovar se realmente está estéreo ou não. Quem vai me comprovar se o ambiente está estéreo ou não são para verificar a eficiência do equipamento. Esses testes são feitos na autoclave da faculdade ou seriam feitos na sua autoclave no seu consultório e que devem ser verificados de modo, tem alguns são modos semanais, outros são de modos mensais e outros são de modos anuais. Equipamento de proteção individual. Pessoal, isso aqui é o equipamento de individual básico. Não estão ainda vinculados às recomendações da Covid. Que o básico seria você usar calça comprida, branca, na faculdade a gente exige o branco, né? Sapato fechado, avental, que seria o nosso jaleco clássico, máscara, gorro, óculos e as luvas. Esses são os EPIs clássicos para você utilizar de modo normal. As faculdades vai vir com a recomendação. Isso aqui é obrigação, tá, pessoal? Isso aqui não é recomendação. Isso aqui nós estamos falando de obrigação, obrigatoriedade. Mas a faculdade deve vir com a recomendação, ao que tudo indica, de recomendações. Essas recomendações virão para você poder utilizar ou dever utilizar, através de recomendações, o face shield associado a isso tudo, e a máscara substituir a máscara cirúrgica por uma máscara N95. Mas isso seriam recomendações e não obrigações, esses dois itens.
Acrescento que na hora que estiver observando cirurgias do colega, o ideal é que estejam com óculos de proteção e provavelmente face shield associado, para que você possa realmente estar seguro observando a cirurgia do colega. O avental, geralmente opta por cores claras, na faculdade a gente exige o branco, né, para vocês. Avental com gola fechada, comprimento geralmente tem que ser no mínimo 3/4, o ideal é que você seja realmente manga longa, vá até o punho. Mangas compridas, sempre abotoado e devem ser trocados diariamente, ou seja, eu não devo usar o mesmo avental todo dia. Devo usar meu avental, colocar para lavar e no outro atendimento tá com outro avental. Avental são jalecos, tá, pessoal? Os jalecos clássicos de vocês. Uso exclusivo no consultório. Ninguém deve ficar na faculdade andando de jaleco. Isso é errado. Ou sair da faculdade de jaleco. É erradíssimo. Limpeza. O ar deve ser acondicionado, ou seja, colocado em saco plástico para transporte. Eu não devo colocar ele na minha mochila junto com meus livros, em hipótese nenhuma, dando um exemplo. E lavado separadamente. Geralmente o ideal, pessoal, é que você bote ele imerso em sabão enzimático por 10 minutos após lavar ele separadamente. Ou melhor, antes de lavar ele separadamente. Troca das barreiras. Troca das barreiras estéreis deve acontecer a cada paciente, pessoal. Ou seja, todo paciente eu devo trocar o meu jaleco descartável que eu estava operando. Vocês vão verificar que acima do jaleco de vocês convencional, vocês vão colocar um jaleco descartável. Esse jaleco descartável deve ser trocado. Deve ser trocado também os campos dos pacientes também. Também devemos trocar esses campos. E a máscara nossa também deve ser trocada a cada paciente. O gorro protege o profissional dos aerosóis, do sangue, da saliva. Protege o paciente da contaminação do campo operatório. Sapato fechado, resistente a objetos perfuro-cortantes, é vital. As meninas devem evitar sapato alto, utilizar sapatos sapatos baixos. Não é ideal para um ambiente cirúrgico estar de sapato alto. Cansa, não é o local para você estar de sapato alto. De uso exclusivo para o trabalho. Os seus sapatos de trabalho devem ser de uso exclusivo para isto, ambiente clínico. Eu não devo usar esse sapato dentro de casa ou andar dentro de casa, não é o ideal. E a limpeza desse meu sapato deve se dar, se uma vez sendo feita, com hipoclorito. Geralmente hipoclorito a 1%. Em ambiente cirúrgico, ele vai ser ambiente interessante de ser protegido com os propés. Então, se o ambiente cirúrgico, geralmente em hospitais, a gente vai a utilização de propés. Nossa clínica da faculdade, geralmente a gente não exige propés. Acredito que vai ter uma recomendação da faculdade para que vocês utilizem propés no atendimento, esse atendimento pós-Covid, mas também não vai ser provavelmente uma exigência, provavelmente seja uma recomendação. Máscaras. Cada ambiente requer um tipo. Nosso ambiente são máscaras cirúrgicas de modo geral, mas hoje em dia vai ter a recomendação muito provavelmente da N95 para a situação do Covid, da Covid. Uso clínico, trocas ao final do período ou quando apresentam sujidade. Uso cirúrgico, trocadas a cada paciente, ou seja, operei com a máscara, eu devo tirar essa máscara e colocar uma nova se eu for atender um outro paciente. Maneira correta de utilizar a máscara deve estar realmente bem posicionada na região de pescoço e na região malar, bem posicionada, realmente não permitindo realmente a passagem fácil de ar. Então, quando é que eu devo trocar uma máscara? Quando ela estiver úmida, após eu tossir ou espirrar, ou após cada cirurgia. São 3 regras, 3 situações que eu devo trocar a máscara. Eu não devo tocar a máscara com a minha luva. Não devo. A luva tá suja. Sempre que eu tocar a máscara com a luva, eu devo trocar, porque eu acabei de causar o quê? Sujidade. Eu acabei de sujar a minha máscara. Então ela deve ser trocada. Óculos de proteção. As lentes devem ser grandes, fazendo proteção lateral. Protegem contra aerosóis, sangue, saliva e corpos estranhos. E devem ser lavados e desinfectados a cada paciente, os meus óculos de proteção. As meninas tomem muito cuidado, as meninas têm cabelo grande, para os cabelos estarem todos dentro das toucas. Os meninos também que apresentam cabelos grandes, o mesmo cuidado. Então, isso aqui está errado, não é o padrão. O padrão correto de você estar seria o cabelo completamente dentro da touca, máscara bem posicionada e óculos bem posicionado. Isso aqui não é algo raro, tá, pessoal? Isso é algo comum, principalmente quando a gente utiliza autorrotação. Vem muito sangue na nossa cara. Apenas se esse cara não tivesse, esse cirurgião dentista não tivesse com óculos. E o óculos dele nem é o ideal. O ideal é que era um óculos de proteção. Então já aviso.
ele está errado. Ele está errado da maneira que o cabelo dele está muito para fora da touca e ele está errado com o óculos dele não ser de proteção. E acrescenta aqui, ó, você pode ver vários pontos de sangue na testa. Como é interessante o face shield para cirurgia, independente da Covid. Para cirurgia, face shield sempre foi interessante. Muitas vezes não era utilizado, mas se fazia e se faz obrigatório o uso de óculos de proteção. Radamés, eu uso óculos, pois compre um óculos de proteção para você colocar acima do seu óculos. Ou mande fazer óculos de proteção que você coloque com as suas lentes. Geralmente não se faz isso, porque realmente é muito custoso, e você geralmente muda de grau ano a ano, uma coisa desse tipo. Então não se faz interessante. Mas é interessante ter um óculos de proteção que cubra o seu óculos, que cubra a sua situação, que cubra o seu óculos de grau. Luvas, indispensáveis. Ninguém atende sem luva. E depois antes de eu calçar luvas, eu tenho que lavar. E após o uso das luvas, eu também tenho que lavar. Então, regra da luva. Vou colocar, lava as mãos. Vou tirar, lava as mãos após a remoção das luvas. Então, luva tem 2 regras e elas são indispensáveis. Não se toca em paciente sem luvas. Então, aqui mais uma vez, mostrando erros em ambiente cirúrgico hospitalar. Os profissionais aqui estão, sem óculos de proteção. O correto era ele estar com óculos de proteção acima desse óculos de grau. Ela, a mesma coisa. A cirurgiã, que é a mesma coisa. Sempre a posição é cirurgião, quem vai operar do lado direito, quem vai auxiliar do lado esquerdo. Essa regra, pessoal, essa lógica só muda com uma situação. Quando o profissional, o cirurgião, ele é canhoto. Se esse cirurgião aqui fosse canhoto, ele operaria deste lado mesmo, porque a mão dele fica na posição de entrada, na posição correta para operar o paciente. Então, quem é canhoto opera do lado esquerdo, quem é destro opera do lado direito. Como a maioria de vocês são destros, então a maior parte das vezes o cirurgião vai operar do lado direito do paciente. Tipos de luva. Nós temos luvas comerciais que vão servir para vocês lavarem os instrumentais de vocês, imprescindíveis para vocês evitarem ou diminuírem a chance de acidentes superflucortantes. Temos as luvas de procedimento, que são luvas que vão ser utilizadas por vocês nos exames clínicos pré-operatórios e para remoção de sutura. E nós temos as luvas cirúrgicas, que vão ser utilizadas para as cirurgias propriamente ditas, para os momentos cirúrgicos. Aqui mostrando para vocês a luva de comerciais. Durante o preparo do consultório, instrumentais, elas são de látex, são grossas, tem vários tamanhos, geralmente PMG, e tem várias cores. E vocês vão comprar elas em supermercados e lojas de instrumentais de materiais de limpeza. As luvas de procedimento são de látex ou vinil, são ambidestras, elas você compra caixas com 50 a 100 unidades, usadas em procedimentos não invasivos, como preparos cavitários, ortodontia, prótese e avaliação dos nossos pacientes cirúrgicos, a gente vai se dar com ela. As luvas cirúrgicas, elas são de látex ou vinil, são pares, elas possuem a luva direita e esquerda. O Carlos Diego deve, no semestre anterior, ter ensinado para vocês como calçar. Quem tiver, porventura, alguma dúvida de como calçar a luva, comprem luvas excedentes, levem para a clínica no primeiro dia de atendimento e nós vamos ter uma revisão de como calçar a luva cirúrgica. Embalagem dupla e individual e procedimentos utilizados em procedimentos invasivos, ou seja, procedimentos com contatos com sangue, nossos procedimentos cirúrgicos. As luvas são descartáveis, nenhuma luva deve ser reaproveitável e as luvas devem, após 3 horas de uso, serem trocadas, ou seja, em grandes cirurgias, troca-se as luvas. Ou seja, eu tô fazendo a minha cirurgia e tô com mais de 2 horas, 2 horas e meia de cirurgia, tô chegando próximo de 3 horas, eu já troco a minha luva. Às vezes eu troco até antes, às vezes eu troco de 1 hora e meia em 1 hora e meia. Em procedimentos cirúrgicos longos, por exemplo, cirurgia ortognática, cirurgia de 5 horas, cirurgia de traumas de face grandes, por exemplo, panfaciais, o paciente fraturou a maxila, a mandíbula e fraturou o frontal, fraturou os 3/3 da face, cirurgia grande, cirurgia de 6 horas, 7 horas, eu vou trocar de luvas várias vezes, a cada 1 hora e meia eu vou trocar. Por quê? Porque elas começam a apresentar microporos, danos que não são visíveis e acabam tendo contato com a nossa pele. Então o ideal é que você troque de 1 hora e meia, 1 hora e meia. Como o nosso ambiente ambulatorial, geralmente o máximo das nossas cirurgias é 1 hora e meia, 2 horas, geralmente não se faz necessário, mas quando a cirurgia é um pouco mais longa, se faz necessário essa troca de luvas. A lavagem do látex danifica ele, então não permite lavagem
as luvas. Aqui uma parte clássica da nossa aula, que é a sequência de preparo do ambiente cirúrgico. Eu peço que vocês atentem bem aos vídeos e às imagens, porque é de super importância como vocês vão se paramentar. A paramentação cirúrgica é algo importantíssimo para o ambiente biosseguro, para que você não quebre as barreiras de biossegurança. Então, a primeira coisa que vai ser feita é a desinfecção das superfícies, que você vai inativar desse jeito os vírus da hepatite B, os vírus da AIDS e os coronavírus, que por ali por acaso estejam. Quem vai fazer isso inicialmente é a equipe de limpeza da clínica. Depois você vai começar se paramentando com os seus EPIs. Você vai estar de jaleco ou de pijama cirúrgico. A faculdade não cravou ainda como vai ser, se vão ser liberados pijamas cirúrgicos para os alunos ou não. Vão estar de gorro, máscara e óculos, bem posicionados. E agora eu vou prosseguir com a lavagem de mãos. Gosto muito dessa frase, que lavar as mãos com frequência é isoladamente. Ou seja, se eu quiser fazer somente uma coisa, o que mais impacta na minha biossegurança, a ação mais importante para a prevenção e o controle das infecções. Ou seja, se eu lavar as mãos com frequência, vai ser isoladamente a ação mais importante para a prevenção e o controle das minhas infecções, seja ela do paciente, seja ela do profissional. Aqui é falando da microbiota da pele. A microbiota da pele, nós temos bactérias gram-positivas, elas são removidas com a escovação, mais remoção de agentes químicos, e elas são patogênicas quando elas têm crescimento descontrolado. Nós temos uma microbiota transitória, que são de camadas de superfície da pele, são geralmente gram-negativas, são removidas facilmente com a lavagem e elas são extremamente patogênicas. Quando é que eu devo lavar as mãos? Antes e depois de atender cada paciente, antes de calçar luvas e após a sua retirada, e quando as mãos forem contaminadas. Essas são as 3 hipóteses que eu devo lavar as mãos. Lavagem da mão em procedimentos não cirúrgicos, eu devo sempre remover os anéis, relógios e pulseiras. Isso no atendimento clínico, que a gente vai fazer atendimento clínico, a gente vai avaliar o paciente, né? A gente não vai só fazer cirurgia, a gente vai avaliar o paciente no pré-operatório, então também tenho que estar com as mãos limpas, sem anéis, sem relógios, sem pulseiras. Ensaboar as mãos a metade dos antebraços, geralmente por 15 segundos. Utilizar sabão líquido ou hipoalergênico, ou seja, que cause pouca alergia. Geralmente são sabões da faculdade, são esses. O sabão da faculdade é esse. Enxaguar abundantemente com água corrente. Secar com toalhas de papel e fechar a torneira. Geralmente a gente fecha a torneira acionando com pedal, na faculdade é pedal, ou com cotovelo em alguns locais. Ou utilizando o papel toalha que a gente usou para secagem para fechar a torneira. Geralmente, essa é a pior maneira. A melhor maneira é com pedal, que é o que a gente possui na faculdade. Lavagem das mãos e procedimentos cirúrgicos. Eu devo também retirar os anéis, as pulseiras e os relógios. O sabão antisséptico. Geralmente a gente utiliza em alguns ambientes hospitalares a escova estéreo. A gente não vai utilizar na faculdade. Escovar as unhas, palmas, dorso, interdigital e antebraço são importantes. Enxaguar abundantemente com água corrente. Secar com toalha estéreo. Geralmente ela vem no kitzinho de vocês, que vocês vão comprar. O kit de barreiras estéreis. Já foi solicitado para você na lista de instrumentais e materiais. E fechar a torneira assinando o pedal, que é o que a gente tem na faculdade. Lembretes técnicos. O uso de luvas não exclui a necessidade de lavagem de mãos. Vocês vão precisar lavar as mãos e usar luva estéreo, as duas coisas. Unhas curtas e preferencialmente sem esmalte. Não era para ter esmalte, as meninas. Remover joias e relógios. Lavar todas as partes da mão. Retirar os procedimentos a cada paciente, ou seja, limpar o seu box. Seu box não pode ter resto de materiais de um paciente quando entrar outro. E lavar a mão em pia distinta da usada para lavar instrumental. A pia que a gente lava a mão na clínica não deve ser utilizada para lavar o instrumental. Aqui mostrando que você deve remover o relógio. E aqui mostrando como deve ser acionado inicialmente a torneira. Observe que a aluna aqui está com todos os EPIs da face e do couro cabeludo já instalados, ou seja, instalado o nosso gorro, óculos e máscara. Não foi falado ainda da recomendação do Face Shield, mas se você tivesse que colocar o Face Shield, já teria que estar colocado aí antes de iniciar a lavagem de mãos. O Face Shield já deve estar instalado.
E agora vou prosseguir com a lavagem de mão. Observe que a lavagem de mão se dá sempre com a água escorrendo da ponta dos dedos para o antebraço. Essa é a maneira correta da água escorrer. Eu sei que na nossa clínica o tamanho da pia é reduzido e vai ser mais difícil fazer essa lavagem, mas nós devemos fazer o mais próximo possível deste ideal, que esse aqui é o ideal para ambientes cirúrgicos, hospitalares. Eu vou fazer o mais próximo disso no ambiente ambulatorial, que é o que a gente tem na faculdade. Aciono com o cotovelo aqui o PVP e o degermante e vou iniciar a antisepsia. Antisepsia da palma da minha mão com o PVPI, ó. Observa que eu estou fazendo com a escovinha, palma da mão, dorso da mão, entre os dedos, parte lateral. Escova também tem uma parte mais rígida que eu vou utilizar, se eu for utilizar a escova mais rígida, eu vou utilizar para os dedos, para as unhas propriamente ditas, e depois eu vou prosseguir até o antebraço. Observe que primeiro eu fiz a antisepsia das mãos e depois eu desci para o antebraço. Depois faço a lavagem. Observe que eu permaneço com a lavagem utilizando sempre a água escorrendo da mão para o antebraço, nunca o contrário, que eu não quero levar resto de sujeira do antebraço para a mão é mais importante estar limpa do que o antebraço, e depois eu prossigo com as mãos elevadas, para que não possa escorrer água ou sujidade do antebraço para as mãos, então mãos elevadas. Aqui um vídeo que eu quero deixar para vocês, que vocês possam ver a sequência em vídeo. Vou deixar o vídeo rolando aqui um pouquinho para que vocês possam acompanhar. Então observa que